Bom, gente, nessa aula, nós vamos fazer as questões da apostila 4, aula 17. Aí, eu vou resolver com vocês as 14 questões da aula 17, tá? As atividades para a sala, que são 4 questões, mais as atividades propostas, que são mais 10 questões. Então, as 14 questões serão resolvidas nessa aula, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai resolver primeiro, né? Na verdade, já vai ter resolvido boa parte que eu dei a aula da semana passada pra gente poder fazer, né? E aí, vocês acabam de resolver e depois assiste, aí pode assistir só aquelas que vocês não entenderam, que vocês ficaram em dúvida, tá? Ou dá uma passada rápida nas questões pra ver se tem alguma que tem uma forma mais rápida de resolver. Porque às vezes você fez de uma maneira, mas tem um modo mais rápido, tá bom? E qualquer dúvida vocês me perguntam. Questão número 1 das atividades para a sala. Uma professora tem 3 filhas matriculadas regularmente na escola. O produto é multiplicação, né, gente? Multiplicação da idade da professora com as idades de suas 3 filhas é 26.455. Então, quer dizer que a idade da professora, que é a mãe, né? Mais as idades das 3 filhas, multiplicadas as 4 idades, vai dar 26.455. Dessa forma, pode-se afirmar que a soma das idades da filha mais velha e da filha mais nova é um número. Bom, então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos determinar quais os números que multiplicados dá 26.455. Né, para a gente saber as idades de cada uma delas. Para saber isso, o que a gente faz? A gente decompõe o 26.455. Faz decomposição em fatores primos, porque aí eu sei os números que multiplicados vai dar esse valor, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o 26.455 divide por 5. Lembrando que aqui, gente, não tem que ser na ordem, tá? Eu poderia começar por um outro número primo aqui. Só que, olha, na ordem, a gente sabe que o 2 não dá porque ele é ímpar. O 3 não dá, porque se a gente somar os algarismos aqui, dá 22. 22 não divide por 3. O 5, a gente já sabe que divide por 5, porque ele termina em 5, né? O número divide por 5 quando ele termina em 5 ou em 0. Então, como a gente já sabe que ele divide por 5, eu já vou dividir para diminuir. Agora, se você quiser ver se ele divide por 7 primeiro, por 11, por 13, por 17, que são os números primos, pode também, tá? Bom, então 26.455 dividido por 5 dá 5.291. 5.291 agora já não dá por 5 de novo, né? Porque ele termina em 1. Mas ele dá por 11. Aí aqui é só continha mesmo, tá, gente? Tem que fazer a continha. Você tenta lá dividir por 7, tenta dividir por 11, até você achar o número primo que ele divide. Então, ele divide por 11, dá 481. 481 divide por 13, que dá 37. 37 é primo, divide por 37, que dá 1. Então, os números que multiplicados dá 26.455 é 5, 11, 13 e 37. As filhas, elas estão em idade escolar, né? Porque elas estão aqui, olha, na escola. Porque a gente tem que pensar que o 1 também é divisor do 26.455. Então, esses aqui são os números 1, 5, 11, 13 e 37 que multiplicados dá 26.455. Então, como elas estão na escola, eu não posso ter uma filha de 1 ano, né? Ela não está na escola. Até porque, se eu tiver uma filha de 1 ano, aí, para eu achar as idades, eu teria que multiplicar 2 idades aqui. Aí, vamos supor que a mãe tenha 5 vezes 11, 55. Aí, a filha mais velha teria 37, ela não está na idade escolar. Não é verdade? Então, as idades das filhas são 5, 11, 13 e 37 é da mãe, né? Porque a mãe tem que ser mais velha do que as filhas. Então, qual que é a soma das idades da filha mais velha e da filha mais nova? Então, a filha mais velha tem 13 anos, somado, né, com a filha mais nova que tem 5. Então, as duas têm 18, tá? Então, 18 é a soma que tá pedindo na questão. 18 é ímpar? Não, né? 18 também não é primo. 18 é múltiplo de 3, sim. Múltiplo de 5, não. Múltiplo de 7, não. Então, a nossa resposta é letra C.
porque 18 é um múltiplo de 3, porque divide por 3. Questão número 2 de sala. Veja os algarismos. Desculpa, que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11, que é a soma, né, gente? 4 com 7, 11. Agora, dobre 11 e terá 22. E multiplique por igual número. Então, 22 vezes 22, que dá 484. Então, primeiro, somou os dois números, né? Aí, depois, pegou essa soma, multiplicou por 2, dobrou. Depois, pegou esse resultado e elevou ao quadrado, ok? Porque multiplicou por ele mesmo. Então, foram 3 operações, né? Uma soma, depois multiplicou por 2, depois elevou ao quadrado. No trecho anterior, o autor escolheu os algarismos 4 e 7 e realizou corretamente algumas operações, obtendo ao final o número 484. A partir do referido trecho, um professor de matemática solicitou aos seus alunos que escolhessem outros dois algarismos e realizassem as mesmas operações. Em seguida, questionou sobre o número que foi obtido com esse procedimento e recebeu 5 respostas diferentes. Então, o aluno 1 achou 121, o aluno 2, 242, o aluno 3, 324, o aluno 4, 625 e o aluno 5, 784. Quais alunos apresentaram respostas corretas, obedecendo ao mesmo princípio utilizado nas operações matemáticas do autor? Então, vamos lá. A última operação que foi feita foi elevar ao quadrado, né? Então, quer dizer que a resposta dada pelo aluno tem que ser obrigatoriamente um quadrado perfeito. 242 não é um quadrado perfeito, que é 2 vezes 121. 121 é um quadrado perfeito, que é 11 ao quadrado, né? O 324 é um quadrado perfeito, que é 18 ao quadrado. E 625 é um quadrado perfeito, que é 25 ao quadrado. O 784 eu não sei não, se ele é um quadrado perfeito, não. Vamos ver se ele é um quadrado perfeito? Como é que a gente sabe? Faz a decomposição em fatores primos, né? Então, olha só. 784 divide por 2. 7 por 2 dá 3, sobra 1. 18 por 2 dá 9. E 4 por 2 dá 2. 392 divide por 2, que dá 196, né? 380 e 392, isso. 196 divide por 2, que dá 98. 180, 196, isso. Divide por 2, dá 49. Divide por 7, que dá 7. Divide por 7, que dá 1. Quando o número é um quadrado perfeito, eu sempre consigo fazer duplas, olha, grupinho de 2 em 2, do mesmo fator primo. Então, aqui, olha, se você extrair a raiz de 784, é a mesma coisa que você fazer assim, ó, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Raiz de 4, 2. E raiz de 49, que é 7. Então, a raiz quadrada de 784 é 7 vezes 2 vezes 2, que é 28, tá bom? Então, ele é um quadrado perfeito. Então, o aluno 2 já foi excluído. Antes de fazer essa operação de elevar ao quadrado, o que a gente faz? A gente dobra o número. Então, quer dizer que eu tenho um número, eu vou dobrar esse número, então quer dizer que ele vai ficar par, né? Porque quando você dobra um número, ele fica par. E depois eu vou pegar esse número par e elevar ao quadrado, ok? Então, a raiz quadrada do termo que eu estou procurando tem que ser um número par. Porque se a gente dobrou antes de elevar ao quadrado, então tem que ser par. Então, o 121 já está fora, né? Porque 11 ao quadrado, que é 121. E o 11 não é um número par, então tá fora. O 324 pode, né? Porque o 324, a raiz dele é 18, é par, né? O aluno 4, que é 625, também não pode, porque 25 ao quadrado, que dá 625, não é par. O 784 pode, porque a raiz dele é 28. Então, até aí, o aluno 3 e o aluno 5, por enquanto, né? Aí, o que acontece? Antes de dobrar, ele tem que ser a soma de 2 algarismos, não é verdade? Então, vamos pensar, olha. A raiz quadrada de 324 é 18, tá bom? Como a gente dobrou, então antes eu tinha o número 9 antes de dobrar, né? E esse número 9 corresponde à soma de 2 algarismos? Sim, pode ser, por exemplo, mais 8 ou 2 mais 7, né? Tem várias opções. Então, beleza, esse aluno aqui deu uma resposta correta, o aluno 3. E o aluno 5? Vamos lá. Raiz de 784, a gente já encontrou aqui no cantinho, que é
28. Então, a gente dobrou. Então, antes de dobrar, era 14, né? O 14 é a soma de 2 algarismos? Sim. 14 pode ser 9 com 5. Não é verdade? É a soma de 2 algarismos. Pode ser 8 com 6. Então, o aluno 5 também deu uma resposta correta. Então, quais os alunos que deram respostas corretas? Aluno 3 e aluno 5. Então, a nossa resposta é letra A. Questão número 3. O produto da idade de 4 irmãos é 180. Além disso, todos os irmãos têm idades diferentes. Se o mais velho tem menos de 12 anos, é correto afirmar que a maior soma possível dessas 4 idades é igual a... Bom, então primeiro a gente vai determinar quais os números que multiplicados dá 180, né? E para saber isso, a gente faz a decomposição em fatores primos. Então, por 2 dá 90, por 2, 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Lembrando que aqui a gente tem o 1 também, né? Porque o 1 é um divisor do 180, então a gente pode multiplicar pelo 1 também. Então, eu preciso de 4 números que multiplicados vai dar 180. Então, aqui nós temos 5, né? O 1, o 2, o 3, o 3, o 3 e o 5. Aí, olha só, eles têm idades diferentes. Então, eu não posso ter 2 irmãos com 2 anos ou 2 irmãos com 3 anos, né? Além disso, o mais velho tem menos de 12. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer as combinações possíveis de forma que esses 5 termos fiquem somente 4 termos. Não é isso? 6 termos, na verdade, né? Porque tem um 1 também. Fique somente 4 termos. Só que o 5, por exemplo, eu não posso multiplicar ele por 3 e virar 15. Senão, eu teria um dos irmãos com 15 anos. E está dizendo que todos têm menos de 12, né? Então, eu não posso multiplicar. Como a gente está querendo a maior soma possível, eu preciso ter os maiores termos possíveis, né? Então, a gente vai tentar determinar as idades de forma que ela seja a maior possível. Bom, a maior idade possível é 5 vezes 2, que é 10, né? Então, eu tenho um irmão que tem 10. Aí, o outro soma possível aqui seria o 9, né? Eu posso ter um de 9 anos, que é 3 vezes 3. Aí, o outro vai ter 2 e o outro vai ter 1, né? Porque se eu multiplicar essas 4 idades, dá 180. E se eu somar, vai ser a maior soma possível com esses termos. Então, a maior soma possível é 22. Resposta certa, letra D. Bom, a questão número 4 diz o seguinte. O número de divisores inteiros e positivos do número 2018 ao quadrado menos 2017 ao quadrado é... Bom, primeiro vamos achar que número é esse, né? 2018 ao quadrado menos 2017 ao quadrado. Eu posso resolver 2018 vezes 2018 menos 2017 vezes 2017? Pode sim, pode fazer por esse caminho, mas tem um caminho mais rápido, que é esse aqui, olha, usando fatoração. Vamos lembrar aqui, olha. Quando a gente tem o produto da soma pela diferença, né? Muda só o sinal do segundo termo, isso aqui dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembram de estudar? Então, a gente pode fazer o contrário também, né? Eu posso pegar o A ao quadrado menos B ao quadrado e escrever na forma do produto da soma pela diferença. Até porque, gente, isso aqui é uma multiplicação, né? Se eu tô multiplicação, é uma igualdade aqui. Se é uma igualdade, se o primeiro termo é igual ao segundo, então quer dizer que o segundo é igual ao primeiro, né? Aí aqui, observe, esse 2018 ao quadrado menos 2017 ao quadrado tem a mesma aparência desse A ao quadrado mais B ao quadrado, não é? Então, a gente vai colocar aqui assim, ó, 2018 ao quadrado menos 2017 ao quadrado. Vai fazer a mesma coisa do A com B. Então, isso aqui vai dar 2018 mais 2017 vezes 2018 menos 2017, ok? Então, vamos ver que número que vai dar isso aqui. Primeiro, eu vou somar o 2018 com 2017, né? 8 com 7, 15, vai 1, 3, 0, 4. 4.035. 4.035 vezes 1, que é 2018 menos 2017, é 1, vai dar
4.035. Agora eu quero saber quantos divisores inteiros positivos tem o número 4.035. O que nós vamos fazer? Decompor, né? Lembra da regrinha para achar a quantidade de divisores? Primeiro passo, decompõe. Então, vamos lá. 4.035 divide por 5. Dividir por 5 é o mesmo que dividir por 10 e multiplicar por 2, né? Dividido por 10, gente, dá 403,5, né? Vezes 2, 807. 807. Aí não dá por 5 mais. Dá para dividir por 3. 8 por 3 dá 2. 6 sobra 2. 20 por 3 dá 6, sobra 2. 27 dá 9. 269 divide por 2, não divide. Por 3, vamos somar os algarismos. A soma dá 17, não divide por 3. Divide por 7, será que divide por 7? Vamos lá, 21, sobra 5, também não divide por 7. Divide por 11 também não divide. E por 13 também não divide. Depois, por 17, também não dá. Se você dividir 269 por 17, gente, você vai encontrar um quociente menor do que 17. E não vai dar divisão exata, tá? Quando você vai dividindo pelos fatores primos e você não encontra divisão exata e o quociente fica menor do que o divisor, esse número é um número primo, tá bom? Se nenhuma divisão der exata por nenhum número primo e o quociente ficar menor do que o divisor, ele é um número primo. Então, 269 divide por 269, que dá 1, tá bom? Então, como é que a gente acha a quantidade de divisores? Vamos lembrar. A gente pega a decomposição, então aqui ficou 5 vezes 3 vezes 269. Agrupa os fatores primos, né? Se tiver fator primo igual. Aí depois a gente vai observar os expoentes aqui, ó. Aqui é 1, 1 e 1. Aí o número de divisores você pega cada expoente, soma 1 e multiplica. Então, vai dar 8. Resposta certa, letra A. Agora, vamos ver as atividades propostas. Questão número 1 das atividades propostas. Dividindo-se um número natural n por 13... obtém-se o quociente Q e o resto R. Aumentando-se 2 unidades, então se eu aumentar 2 unidades no dividendo, então o dividendo vai deixar de ser N, vai passar a ser N mais 2. E mantendo-se o divisor 13, o quociente aumenta 1, então vai ser Q mais 1, e a divisão exata, então não vai ter resto, né? Sabendo-se que Q mais R é 16, podemos afirmar que os divisores primos de N são... Então, vamos montar aqui a divisão, olha só. Então, se a gente pegar o N dividido por 13, eu vou encontrar quociente Q e resto R. Agora, se aumentar 2 no dividendo, então é N mais 2, mantendo-se o divisor, continua sendo 13, o quociente aumenta 1, Q mais 1, e o resto vai ser 0. Resto 0. Aí, eu sei que o Q mais R é igual a 16. Quais são os divisores primos do N? E aí, gente, o que nós vamos fazer aqui? Olha só. O N, observe aqui o N. O N, ele é a mesma coisa que 13Q mais R. Ok? E aqui na segunda, né, na primeira continha, a gente chega que o N é 13Q mais R. E na segunda, a gente chega que o N mais 2 é igual a 13 que multiplica Q mais 1, ok? Então, o N mais 2 é 13 que multiplica Q mais 1. Então, vamos lá. Então, olha só. E a gente sabe também que Q mais R é igual a 16, né? Que foi dada essa informação também, que Q mais R é igual a 16. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma organizada nos termos aqui, tá bom? Então, aqui nessa segunda equação, olha só, eu posso escrever assim, ó, N menos, presta atenção, ó, esse 13 vezes 1 aqui dá 13, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo, então vai ficar N menos 11, não é verdade? Que vai ficar 2 menos 13 é igual a 13Q.
ok? Então, N menos 11 é igual a 13Q. Então, aqui em cima, onde tem 13Q, olha só, eu vou substituir por N menos 11. Então, vai ficar assim, ó, N é igual a N menos 11 mais R, certinho? Olha, onde tinha 13Q, eu coloquei N menos 11. Aí, esse N vai cancelar com esse aqui, ó. Então, a gente tem o R. R é igual a 11. R é 11. Se o R é 11, então o Q, olha, o R aqui é 11. Então, o Q vai ser 16 menos 11, que é 5. E se o Q é 5, aí aqui a gente vai achar o N. Tem outras formas de achar também, tá, gente? Eu tô substituindo de uma maneira. Tem várias maneiras de substituir. Então, vai ficar N menos 11 é igual a 13 vezes 5, que é 65. Então, N é igual a 76. Aí, agora, a gente vai achar o quê? Os divisores primos de 76. Então, vamos ver a decomposição do 76. 76, né, gente? Não é 72, não, é 76. 76 dividido por 2 dá 38, dividido por 2 dá 19, dividido por 19 dá 1. Então, os divisores primos do N é 2 e 19. Então, a nossa resposta é letra A. Questão número 2. Um artista de rua resolveu prestigiar o seu bairro e colocar sua arte em um muro muito comprido. Ele resolveu pintar 7 símbolos desde o início do muro até o seu final, sempre em uma mesma altura e respeitando a ordem imposta na figura a seguir. Então, nós temos aqui os 7 símbolos que ele pintou, né? Sabendo que cada símbolo ocupa uma ordem relativa à sua posição na sequência, qual é o símbolo que ocupa a posição 2013? Bom, então vamos lá, gente. Esse aqui, ó, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Aí depois ele começa aqui de novo, lá no primeiro, né? Então vai ser o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, olha só, de 7 em 7, ele chega aqui no final da sequência, não é? Então, concorda que o último termo aqui, olha só, esse último desenho aqui, olha, ele vai ser sempre na posição múltiplo de 7, ele vai ser o 7º, depois ele vai ser o 14º, depois ele vai ser o 21º, 28º, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 2013 e dividir por 7. Aí, a gente vai ver onde que vai, quanto que vai dar isso aqui e vai saber o que é o resto, né? Para ver onde vai parar. Então, 20 por 7 dá 2, 14 sobra 6. 61 por 7 dá 8, 56 sobra 5. 53 por 7 dá 7, que dá 49, sobra 4. Então, olha só. Se fosse 4 a menos, né, até o 2009, a divisão daria exata, ia acabar aqui, ó, nesse último desenho. Mas, então, são 4 desenhos para frente. Então, primeiro, segundo, terceiro, 4. Então, aqui vai ser o 2009, né? Aí aqui vai ser o 2010, 2011, 2012, 2013. Então, 2013 vai ser aqui, ó, nesse símbolo. Então, a nossa resposta é letra A. Questão número 3. Uma pessoa tem massa corporal de 177 quilos. Sob a orientação de um nutricionista, submeteu-se a um regime alimentar em que se projeta que a perda de quilos mensais seja inferior a 5 quilos. Após iniciar o regime, observou-se nos 3 primeiros meses, uma perda de 4 quilos por mês. E nos 4 meses seguintes, uma perda de 3 quilos por mês. Daí em diante, segundo as recomendações do nutricionista, deveria haver uma perda mensal fixa em cada um dos meses subsequentes, objetivando alcançar a massa corporal de 71 quilos ao final do regime. Segundo as projeções e recomendações do nutricionista, para alcançar seu objetivo, a duração mínima em meses em que essa pessoa deverá manter o seu regime será de... Bom, então, olha só, nos primeiros 3 meses, ela já perdeu 4 quilos em cada mês, então são 12 quilos. Nos 4 meses seguintes, ela perdeu 3 quilos em cada mês, então são mais 12 quilos. Isso quer dizer que em 7 meses,
ela já perdeu 24 quilos, né? Então, primeiro, ela estava com 167. Se ela já perdeu 24, então ela ainda tem que perder 143. Ó, desculpa, ela tá com 143. Aí, ela quer chegar no 71. Então, 143 menos 71 dá 72. Então, ela ainda tem que perder 72. Eu quero que dure o mínimo possível. Então, quer dizer que ela tem que perder o máximo a cada mês. 72 dividido por 5 dá 14,4. Então, quer dizer que é mais de 14 meses. Então, ela vai gastar pelo menos mais 15 meses. Mais os 7 meses que ela já tinha gastado, né, para perder os primeiros 24 quilos. Então, aqui vai dar 22 meses. Então, esse regime dela vai durar no mínimo 22 meses. Então, a resposta é letra D. Questão número 4. Números capicua são números naturais que não se alteram quando lidos de trás para frente. Por exemplo, 33, 272, 8.334.338, etc. Considerando-se apenas os capicuas de 4 algarismos, quantos deles são divisíveis por 15? Bom, então, se ele tem 4 algarismos, ele tem unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Se é uma capicua, então o algarismo da unidade vai ser o mesmo algarismo da unidade de milhar. E o algarismo da centena vai ser o mesmo algarismo da dezena, né? Se ele divide por 15, isso quer dizer que ele divide por 5 e por 3 ao mesmo tempo. Se ele divide por 5, ele tem que terminar ou em 5 ou em 0. Só que ele não pode começar com 0, né? Porque senão não conta como algarismo. Então, quer dizer que ele tem que terminar obrigatoriamente com 5. Então, aqui na unidade de milhar também vai ter que ser o 5. Se ele divide por 15, então ele tem que dividir por 3. Então, para ele dividir por 3, aqui na centena e na dezena tem que ser o mesmo algarismo, né? Então, tem que ser um algarismo que somado com 10, né, que é 5 mais 5, dê um número que divida por 3. Então, pode ser 1, porque a soma dá 12, e 12 divide por 3. Pode ser 4, né? Porque 4 mais 4 mais 5 dá 18, que divide por 3. E pode ser também o 7. Porque se a gente somar 5 mais 7 mais 7 mais 5, dá 24, que também divide por 3. Então, quantos números capicuas de 4 algarismos a gente tem que é divisível por 15? Nós temos 3 números, o 5.115, o 5.445 e o 5.775. Então, a nossa resposta é letra A. Questão número 5. Um agricultor fará uma plantação de feijão em canteiro retilíneo. Para isso, começou a marcar os locais onde plantaria sementes. A figura a seguir indica os pontos já marcados pelo agricultor e as distâncias em centímetros entre eles. Então, entre o ponto A e o ponto B tem 15, entre o B e o C 70, entre o C e o D 150, entre o D e o E 500. Esse agricultor, depois, marcou outros pontos entre os já existentes, de modo que a distância D entre todos eles fosse a mesma e a maior possível. Se x representa o número de vezes que a distância D foi obtida pelo agricultor, então x é um número divisível por... Ele é um número divisível por quanto? Então, vamos lá, olha só. As distâncias têm que ser as mesmas, né? E ela tem que ser a maior possível. Se elas precisam ser as mesmas, gente, então quer dizer que essa distância tem que ser um número que o 15 divide, o 70 divide, o 150 divide e o 500 divide. Senão ia sobrar um pedaço, ou então ia ficar com distância diferente, né? Então, a distância tem que ser um divisor comum de 15, 70, 150 e 500. Aí tá dizendo o quê? Que essa distância tem que ser a maior possível. Então, nós vamos ter que encontrar o MDC de 15, 70,
150 e 500. Para achar o MDC, o que que a gente faz? A gente faz a decomposição simultânea. Só que aqui a gente só pode dividir por aqueles números que todos eles dividem. Então, tudo divide por 5, né? Então, vamos dividir por 5. 15 por 5 dá 3, 70 por 5 dá 14, 150 por 5 dá 30 e 500 por 5 dá 100. Acabou, não tem mais nenhum número que todos eles dividem, né? Então, o único divisor comum aqui é o 5, exceto 1, né? Porque 1 é divisor de todo mundo. Então, é o 5. Aí, eu quero saber, não é o divisor, né, que é a distância. São quantas distâncias, olha, o número de vezes que a distância foi obtida. Então, olha, 15 por 5 dá 3, 70 por 5 dá 14, 150 por 5 dá 30 e 500 por 5 dá 100. Então, essa distância foi obtida quantas vezes? 3 vezes mais 14, 17. Com 30, 47, com mais 100, 147 vezes. Aí, esse 147, ele divide por quanto? Olha, ele é divisível por quanto? 147 não divide por 4, porque ele é ímpar. 147 não divide por 5, porque para dividir por 5 tem que terminar em 5 ou em 0, né? Ele não divide por 6, porque ele não é par. Dividir por 6 tem que dividir por 2 e por 3. Ele divide por 7, né? A divisão dá exata, dá 21. E por 9 ele também não divide, né? Porque quando o número divide por 9, a soma dos algarismos divide por 9. Então, a nossa resposta é letra D. Questão número 6. A respeito de um número natural, sabe-se que é divisível por 4, é múltiplo de 3 e de 7, não é múltiplo de 5 e está entre 400 e 550. A soma dos algarismos desse número é igual a... Bom, então primeiro, como ele divide por 4, por 3 e por 7, então quer dizer que ele é um múltiplo comum do 4, do 3 e do 7. Então, eu vou encontrar primeiro o MMC de 4, 3 e 7. Aí, eu vou encontrar o menor múltiplo comum desses números, né? O 4, 3 e o 7, eles não possuem divisores comuns. Então, quer dizer que o MMC deles é a multiplicação deles. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 7, 84. Aí, os múltiplos comuns de 4, de 3 e de 7 são os múltiplos de 84. Então, vamos ver quais são os múltiplos de 84 e ver aqueles que vão ficar entre 400 e 550, né? Então, primeiro é 84, aí depois é só ir contando de 84 em 84. Então, 84 com 84 é 168. Aí, 168 mais 84, 15 vai 252. Ainda não tá, né? Mais 84... dá 6, 13 vai 336. Mais 84, 10 vai 12 vai 420, ó, 420 já tá. Mais 84, 504, aí já deu, né? Porque aí depois já vai passar. Aí aqui já vai ficar 588, aí vai passar do 550. Então, se eu quero entre 400 e 550, eu tenho esses dois, né? O 420 e o 504. Só que ele não pode ser múltiplo de 5. Então, ele não pode terminar nem em 5, nem em 0. Então, o 420 não pode, né? Porque o 420 é múltiplo de 5. Eu quero um que seja um múltiplo de 4, múltiplo de 3, múltiplo de 7 e não seja múltiplo de 5. Então, 420 não pode. E tem que estar entre 400 e 550, né? Então, a nossa resposta é o 504. Só que a questão não está pedindo o número, né? Está pedindo a soma dos algarismos. Então, vai ficar 5 mais 0 mais 4, que dá 9. Então, a resposta certa é letra B.
Questão número 7. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, ele decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir... Bom, então eu tenho que cortar uma tábua que é de 540 centímetros, a outra de 810 e a outra de 1080, todas de mesmo comprimento. Então, se vai ficar tudo com comprimento igual, então tem que ser um número que o 540, o 810 e o 1080 divide. Então, eu preciso de um divisor comum, certo? Além disso, eu quero que ela seja do maior tamanho possível. Então, eu preciso do maior divisor comum. Só que tem que observar que essa tábua não pode ter mais de 2 metros, né? Então, se ela tiver, a gente vai ter que achar o maior divisor comum que seja menor de 540, 810, seja menor que 2 metros, desculpa. Seja um divisor comum do 540, 810 e 1080, mas ao mesmo tempo que seja menor que 2 metros. Então, primeiro vamos achar o MDC do 540, 810 e 1080. Divisor comum, eu só posso pegar aqueles que todos eles dividem, não é isso? Então, olha, todos dividem por 2. Vai dar 270, 405 e 540. Agora, todos dividem por 5, né? Porque não dá para dividir por 2 de novo, porque o 405 não divide por 2. Todos dividem por 5, porque termina em 0 ou em 5. Então, 270 por 5 dá 54. 405 por 5 dá 81. E o 540 por 5 dá 108. Todos dividem por 3. 54 por 3 dá 18. 81 por 3 dá 27. E 108 por 3 dá 36. Todos dividem por 3 de novo, que dá 6, 9 e 12. E por 3 de novo, dá 2, 3 e 4. Então, o MDC é o maior divisor comum, é essa multiplicação aqui, né? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 10, 270 centímetros. Só que, e os outros divisores comuns são os divisores do 270. Só que o 270 não pode, porque eu quero que seja menor que 2, menor que 200, né? Porque 2 metros é 200 centímetros. Então, o divisor de 270 abaixo do 270 é a metade dele, né, que é 135. Então, quer dizer que essa tábua vai ter que ser cortada em 135 centímetros. Então, é só pegar todas as tábuas de 270 e partir no meio. Então, olha só, 540 dividido por 270 dá 2. 810 dividido por 270 dá 3. 1080 dividido por 270 dá 4. Só que eu tenho 40 tábuas dessa daqui, da primeira, né? Então, eu tenho 2 vezes 40 dá 80. Mais, aí dessa de 810 eu tenho 30. 30 vezes 3 dá 90. Mais 10 vezes 4 dá 40. Então, 80 com 90 dá 170, 210. Só que essas aqui medem 270, vou ter que partir ela no meio, né? Para ficar com 135. Então, vai ficar 210 vezes 2, né? Porque cada tábua vai ser dividida ao meio, então vai dobrar a quantidade de tábuas.
Então, vou ter ao todo 420 peças. A alternativa é. Questão número 8. Ruth rasgou 4 folhas de um livro de seu pai, que possuía 10.000 páginas. A soma dos algarismos que compõem a numeração dessas páginas pode ser... Então, olha só, gente, se ela rasgou 4 folhas, quando vai numerar as páginas, os números são consecutivos, né? Página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6. Então, você tem que pensar assim. Aí, aqui tem um livro, olha. Então, aqui é a página 1. No verso dessa página, vai ser página 2, né? Aí, na próxima, é página 3. Aí, no verso da página 3, é página 4. Então, olha só. Quando ele pega, olha, ele vai rasgar 4 folhas, né? Então, vamos pensar aqui, ó. 4 folhas seria 8 páginas, né? Aí aqui seria página 5, não quer dizer que é esse número não, tá? Mas vamos entender a sequência. Olha só, é isso aqui. Aí, se você pegar uma página com o verso dela, eu vou ter sempre um número ímpar e um número par. Um número ímpar e um número par. Um número ímpar e um número par, né? Independente de onde está no livro. Vai ser sempre uma página com o verso, vai ser um ímpar com um par. Se você somar um número ímpar com um número par, eu vou ter um número ímpar. E nessa soma aqui também vai ser outro número ímpar, vai ser outro número ímpar e vai ser outro número ímpar. Só que a soma de todas as páginas eu vou ter ímpar da primeira folha, né, que é a primeira e a segunda página, mais ímpar da segunda folha, mais ímpar da terceira folha, mais ímpar da quarta folha. Somando números ímpares, 2 números ímpares, eu tenho um número par. Então, ímpar mais ímpar dá par, mais ímpar dá ímpar, mais ímpar dá par. Então, essa soma, obrigatoriamente, vai ser um número par. Então, quer dizer que a soma dos algarismos que compõem a numeração das páginas só pode ser par. Então, a resposta certa não dá para ser um número ímpar. Então, a resposta certa é letra D. Questão número 9. O seguinte trecho foi escrito em um texto 50 vezes. A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens. A milésima letra escrita foi... Qual foi a milésima letra desse texto? Bom, então vamos lá. Vamos ver primeiro quantas letras que tem esse texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, 39 letras. Aí, depois, vai escrever as 39 letras de novo. Depois, as 39 letras de novo. Então, toda vez que der 39 letras, vai chegar aqui no final. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó. A 39ª letra vai ser a letra S. Essa letra S aqui de homens. Depois, 39 com 39 dá 78. Então, a 78ª letra vai voltar a ser o S, que é aqui dos homens. Então, a cada 39 letras, vai repetir nessa frase. Aí, eu quero saber a milésima letra. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 1000 e dividir por 39 e saber quantas vezes vai repetir essa sequência e ver o que vai dar de resto, tá? Então, 100, dividido por 39, 3 vai passar, né? Então, vai ser 2, que dá 78, sobra 22. Desce o 0. 220 dividido por 39. Bom, 39 vezes 5, vamos ver. Quanto que dá? 45 vão 4, 15, 19, 195, olha. 220, para 220 vai sobrar 25, né? Aí, 220 por 195 vai sobrar 25. Então, não pode ser 6, né? Então, aqui vai ter que ser 5, que dá 195 e vai sobrar 25. Então, quer dizer que vai escrever essa sequência 25 vezes completas, mais 25 letras para frente. Então, a gente vai ver qual que é a posição da letra da 25ª letra. Qual vai ser a letra, né? 25. Qual letra que é? Essa letra vai ser a milésima letra. Então, vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai ser esse M aqui de mulheres. Então, a milésima letra a ser escrita vai ser a letra M. Resposta certa, letra A. Última questão, questão número 10. Para a realização de uma atividade, um professor pretende dividir a sua turma em grupos. O professor observou que, se dividir a turma em grupos de 3 alunos, exatamente um aluno ficará de fora da atividade. Se dividir em grupos de 4 alunos, exatamente um aluno também ficará de fora. Considere que nessa turma há N alunos, dos quais 17 são homens, e que o número de mulheres é maior do que o número de homens. Então, M, mulheres, é maior do que o número de homens. E o número de homens é 17. Então, quer dizer que o número de mulheres é um número maior do que 17, certo? Nessas condições, o menor valor de N é um número. Bom, então olha só. Esse número N é o seguinte, é o número total de alunos. Se você dividir de 3 em 3, vai sobrar 1. Se você dividir de 4 em 4, vai sobrar 1. Isso quer dizer que se fosse 1 a menos, a divisão daria exata, não é verdade? Porque se sobra 1, então quer dizer que N menos 1 dividido por 3 não tem resto. E N menos 1 dividido por 4 também não tem resto. Então, N menos 1 é um múltiplo de 3 e 4, certo? Um múltiplo comum. Aí, os múltiplos, a gente sabe que é só somar 1 depois, né? Que é o aluno que sobra, que sempre fica de fora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar os múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo. O menor é o 12, né? Aí depois é de 12 em 12, então é 12, 24, 36, de 12 em 12, 48 e assim vai. Aí olha só, como os homens são 17 e mulher é mais do que 17, então quer dizer que mulheres mais homens tem que ser um número maior do que 34, na verdade? Porque se os homens são 17, mulher é mais do que 17, tem que dar mais do que 34. Então, eu preciso de um múltiplo de 3 e de 4 que seja maior do que 34. Aí, eu quero o menor possível, né? Então, aqui já deu, né? Porque aqui depois já tá no 60 e são números maiores. Maior do que 34, a gente tem o 36. Só que o 36 é o menor possível, né? Que é maior que 34 e o menor possível é o 36. Só que 36 vai ser o N menos 1. Então, se o N menos 1 é 36, então o N vai ser 37. Então, o N que a gente está procurando é o 37. 37 é primo, ele é primo, e não par. Então, a letra A está correta, mas vamos ver as outras. Ele é par e não divisível por 4? Não, ele não é par, né? Ele é ímpar? Sim. Divisível por 5? Não, não é divisível por 5. Quadrado perfeito ele não é, cubo perfeito ele não é. Então, a nossa resposta é letra A. Aí, gente, agora nós encerramos, então, as questões da aula 17. Qualquer dúvida, vocês me falam.